Bom dia, pessoal, vamos começar nossas últimas aulas da frente 1. Nós vamos falar do módulo 7 e do módulo 8. É uma continuação daquela nossa videoaula que a gente teve ao vivo, tá? Aquela parte que infelizmente o vídeo travou, então eu vou continuar ela hoje. Eu vou disponibilizar aqueles slides que a gente estava vendo na videoaula, eu vou disponibilizar junto com esse vídeo, ok? Então deem uma olhada nos slides e nessa videoaula que fala um pouco a respeito da teoria de recursão dos elétrons da camada de valência. E isso vai dar origem ao que a gente vai entender de geometria molecular e um pouco mais para frente sobre polaridade. Então eu quero já começar direto com vocês nas teorias de recursão dos elétrons da camada de valência. A gente viu que os átomos, quando a gente faz a distribuição eletrônica deles, ficam elétrons na camada de valência. E na hora que eles se ligam uns com os outros, quando a gente fala na ligação covalente, onde tem aquele compartilhamento de elétrons, esses elétrons, lembra que eles têm cargas negativas. Então eles vão sempre atuar de modo a repelir uns aos outros. Eles não querem ficar unidos, próximos, juntinhos. Então, conforme vai chegando mais átomos para se conectar, mais elétrons vão se aproximando e formando cada ligação, formando um par de elétrons. Esses pares de elétrons querem estar os mais distantes possíveis de outros pares de elétrons e de outros elétrons que estejam ali na camada de valência do átomo. Bom, mas parece um pouco complicado, mas quando a gente vai ver na prática é muito mais simples do que a gente pensa. Eu vou começar mostrando para vocês o seguinte, uma tabela, e nessa tabela depois eu vou apagar, a gente vai ver alguns exemplos para ficar mais claro, tá? Então, primeiro é o seguinte, o que a gente tem que observar? Tem que observar quantos ligantes existem naquela ligação covalente. Como assim quantos ligantes? Sempre vai existir um átomo central. Quando você monta a sua molécula, a estrutura molecular, você vai ter ali um átomo que é central. Quantos outros átomos está conectado a esse átomo central? Isso é o número de ligantes, ok? Esse átomo central vai ter elétrons que não participa de nenhuma ligação? Sim ou não? Se ele tiver, a gente vai ter uma geometria. E aqui eu vou colocar alguns exemplos. Então, por exemplo, quando o átomo tem apenas um ligante, só tem um átomo ligado ao átomo central. Se ele tiver ou não elétrons livres, não importa. Toda vez que tiver um ligante, a geometria vai ser linear. Um exemplo disso, eu coloquei aqui um exemplo de quando o átomo tem elétrons livres, ó, o HCl. Então tem o par de elétrons que faz a ligação covalente, um elétron do hidrogênio e um elétron do cloro, e o átomo de cloro tem um monte de elétron que não participa de nenhuma ligação, ou seja, ele tem vários elétrons livres, mas a estrutura dele é linear, não importa se tem elétrons livres nesse caso. O outro caso é o hidrogênio. Os átomos fazem a sua ligação covalente, um elétron de cada, e não existe nenhum elétron livre no átomo central. Ele também é linear, ok? Então nós temos um exemplo de linear com elétrons livres e outro linear sem elétrons livres. Então toda vez que tiver apenas um ligante, sempre vai ser a geometria linear. Isso vai influenciar na polaridade. Não sei se vocês lembram na videoaula que a gente teve junto, que eu falei para vocês o seguinte, que a ligação ela pode ser polar quando os elétrons são diferentes, que é o caso do HCl. É uma ligação covalente, porque são dois não metais, e é polar, porque são átomos diferentes. Já no caso do hidrogênio, é ligação covalente, porque são não metais, e apolar, porque são átomos iguais. Ok? A Mari tinha perguntado um pouco sobre isso, então é mais ou menos isso que a gente vai caminhar nos nossos estudos daqui para frente. Também pode ter dois ligantes. E aí, se tiver dois ligantes, faz diferença se o átomo central tem ou não elétrons livres. Por exemplo, se o átomo central tiver elétrons livres, a geometria vai ser angular. Um exemplo que a gente tem é a água. A água, todo mundo sabe que a fórmula é H2O. Então, dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. O átomo de oxigênio é o átomo central, ok? No átomo de oxigênio, tem os elétrons que participam da ligação com o hidrogênio, mas tem elétrons, dois pares de elétrons, que não está participando de nada. Ou seja, é um átomo central
com dois ligantes, um hidrogênio em cada lado, e tem elétrons que não participam de ligação, ou seja, tem elétrons livres. Se tem elétrons livres, angular. Ok? Dois ligantes com elétrons livres, angular. Agora, se for dois ligantes e não tem elétrons livres, é linear novamente. O exemplo que a gente tem é a molécula do CO2, onde o carbono é o átomo central, e em um lado de cada carbono tem um oxigênio de um lado e um oxigênio do outro. O átomo de carbono, todos os elétrons da camada de valência do átomo de carbono estão participando de ligação com o oxigênio. Não sobra nenhum elétron livre no átomo central, que é o átomo de carbono. Então, por não sobrar elétrons livres, linear. Dois ligantes e no átomo central não tem elétrons livres, linear. Dois ligantes e no átomo central tem elétrons livres, angular. Ok? Agora, e quando tem três ligantes? Pode ser, se tiver elétrons livres, pirâmide trigonal ou piramidal, que é o exemplo da amônia, o NH3. O nitrogênio está no centro e tem três Hs, três hidrogênios em volta desse nitrogênio. Só que nesse nitrogênio tem um par de elétrons que não participa de nenhuma ligação. Então tem um parzinho de elétron nitrogênio livre. Então, se tem três ligantes e um par de elétrons livres, é uma pirâmide trigonal, é piramidal. Agora, se tiver três ligantes e todos os elétrons da camada de valência estiverem participando de ligação, que nem é o caso do SO3, ele tem todos os elétrons dele participando de ligação com o oxigênio. O enxofre é o átomo central e você tem três oxigênios em volta. Você tem a ligação covalente e a ligação covalente dativa ou coordenada. E todos os elétrons do enxofre estão participando das ligações. Ou seja, os elétrons do átomo central estão participando de ligações. Não existe elétrons livres, então. Três ligantes, que são os três oxigênios, sem nenhum elétron livre. Então é plano triangular, ou uma molécula triangular plana. Tá? Então, três ligantes têm elétrons livres? Piramidal, pirâmide trigonal. Três ligantes não têm elétrons livres? Plano triangular ou trigonal plano, não é na mesma. Ok? E quando tiver quatro ligantes? Não importa se tem ou não elétrons livres. Sempre vai ser tetraédrico. Quatro ligantes sempre vai ser tetraédrico. O exemplo que a gente tem é o exemplo do metano, CH4. O carbono é o átomo central e você tem em volta do carbono 4 átomos de hidrogênio. E ele vai formar uma estrutura tetraédrica, mais ou menos igual um tripézinho de câmera, igual que eu estou usando aqui para gravar as aulas para vocês. Então a gente tem um tripézinho que é mais ou menos assim, ó. O tetraédrico. Seria mais ou menos isso. Então aqui no centro é o átomo de carbono e em cada pontinha o átomo de hidrogênio. No centro carbono e nas pontas o átomo de hidrogênio. Isso é o formato tetraédrico. Se eu ficar com três ligantes apenas, eu tenho o formato piramidal, o átomo central no meio, piramidal, porque vai ter um par de elétrons que não vai participar de nenhuma ligação aqui em cima, e esse par de elétrons é como se ele estivesse empurrando esses ligantes, esses outros pares de elétrons que participam de ligação. Se eu tiro esse elétron, aí ele vira um trigonal plano. Tá? Aí ele vira um trigonal plano. Tirei o elétron. Quando eu coloco o elétron empurra e aí ele vira piramidal. Tirei. Dois ligantes apenas. Angular, porque tem par de elétron. Então ele se torna angular. Se eu tirar o par de elétron, ficar sem elétrons livres, ele vira linear. Dois ligantes, sem elétrons livres. Linear. Com elétrons livres, o elétron empurra e ele fica angular. Sem elétrons livres, linear. Com elétrons livres, angular. Ok? E se tiver apenas um ligante,
vai ser sempre linear. Não importa se tem elétrons livres, ele vai ser sempre linear. Ok? Bom, espero que tenha ficado claro essa questão da teoria de repulsão dos elétrons da camada de valência. A gente vai dar continuidade vendo o que isso acarreta na questão da polaridade da molécula. Ok? Voltando então, como eu falei, como que isso acarreta na polaridade da molécula. Vamos ver. Para a molécula ser considerada polar, ela precisa ter a ligação polar. Lembra? O que era a ligação polar? É quando a gente tem átomos diferentes. Então, se tiver átomos diferentes na ligação, é uma boa chance da molécula ser polar. Se os átomos já forem iguais, esquece, a molécula não vai ser polar, tá? Então, deixa eu colocar um exemplo aqui. Ok? Então, tem que ter átomos diferentes para ser considerado uma molécula polar. Só que não é só isso. Ter átomos diferentes só acarreta que a ligação seja polar. Não significa que a molécula também será polar, tá? Porque para a molécula ser polar, tem que ter uma geometria favorável, aquilo que a gente viu agora atrás. Então, se é linear, se é trigonal plano, se é piramidal, se é angular, se é tetraédrico. Existem outras geometrias que na aula que eu passei para vocês está lá, mas não é muito utilizada, ok? A gente vai ver na mochila só até o tetraédrico, por isso que eu vou parar por aqui. Então, se a geometria não for favorável, não adianta nada ter a ligação polar, porque a molécula não vai ser polar. Vamos ver, o que é a geometria favorável? Quando gera um momento polar diferente de zero. O momento polar é como se fosse uma força de atração. É como se a molécula tivesse uma parte dela onde ela consegue atrair os elétrons com mais facilidade para aquele lugar. E é isso que a gente vai dar a polaridade da molécula. A polaridade é porque a molécula ela sozinha vai existir um polo negativo e um polo positivo, por conta da atração dos elétrons para um lado da molécula. Ok? Vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, no CO2. O CO2 tem um átomo de carbono no centro, como eu falei, e um átomo de oxigênio em cada lado. E ele é linear, porque o átomo de carbono não tem elétrons livres. Então, é uma molécula linear. Vamos ver se ele é polar, então. Se ele for polar, ele tem que ter átomos diferentes. Tem átomos diferentes? Tem. Então, o oxigênio, por ser mais eletronegativo, puxa o elétron para ele, gera uma força na direção do oxigênio. E a gente vai atuar com vetores, igual a gente atuava na física, os vetores puxando de um lado e para o outro. Okay? Então, quem for mais eletronegativo é o vetor que puxa o elétron para ele. Okay? O mais eletronegativo puxa o elétron para ele. Então, aqui é uma ligação polar, puxa o elétron para o oxigênio. Aqui tem um momento polar nessa direção. Só que tem um oxigênio do outro lado também, que também puxa o elétron para ele. E como é o mesmo átomo, puxa com a mesma intensidade. Então nós temos um momento polar para a direita e um momento polar para a esquerda. É como se fosse um cabo de guerra. Um puxando para um lado e o outro puxando para o outro, só que puxam com a mesma intensidade. Nesse caso, o que acontece com essas forças de atração? Elas vão se anular, porque elas estão em sentidos opostos. Uma para a direita e uma para a esquerda. Não gera nenhum vetor resultante. O vetor resultante aqui é igual a zero. Ou seja, o momento polar aqui é igual a zero. Se o momento polar é igual a zero, não tem polaridade. A geometria não foi favorável. Não deu um momento polar diferente de zero. Então, nesse caso, mesmo tendo ligações polares, a molécula é apolar. Molécula apolar. Tem uma ligação polar, que é o carbono e o oxigênio, são átomos diferentes, então tem uma ligação polar, mas a geometria, por ser linear, está puxando um para cada lado e anulando essas forças, as forças se anulam. Igual na física, os vetores, como os vetores se anulavam. Um puxava para um lado, outro puxava para o outro com a mesma intensidade e aí se anulava, dava uma força igual a zero. Aqui é a mesma coisa. Um puxou para a direita, o outro puxou para a esquerda, anulou. Quando anula, é apolar. Vamos ver agora o caso do H2O. Okay? O H2O, o oxigênio, o átomo central,
E aí essa molécula é angular. Por que ela é angular? Se tem dois ligantes igual ao CO2? Porque existe o par de elétrons livres. Pelo fato de ser angular, eu gero uma força em direção ao oxigênio para cá, nessa ligação. Então é uma ligação polar porque são átomos diferentes, oxigênio e hidrogênio. Átomos diferentes. Então tem ligação polar. Por que vai em direção ao oxigênio? Porque o oxigênio é o mais eletronegativo. Aqui é a mesma coisa, vai em direção ao oxigênio, porque o oxigênio é o mais eletronegativo. E aí você repara, eu tenho duas forças que vão de encontro ao oxigênio que está ali em cima. Só que essas forças, elas não se anulam, porque elas não vêm uma de encontro com a outra. Elas vão se somar. E eu vou ter uma força resultante. Vocês lembram lá no caso de como que acha a força resultante no caso de vetores? A força resultante está para cá. Isso mostra para mim que o momento polar é diferente de zero. Ou seja, a geometria foi favorável. Eu tenho bastante carga negativa na região do oxigênio e bastante carga positiva na região aqui embaixo onde estão os hidrogênios. Ok? Então tem uma polaridade. Essa molécula, então, ela é polar. Você percebeu que a geometria faz a diferença? Ah, mas sempre que for linear, então vai ser apolar? Não. Por exemplo, aqui, ó, o HCl. O HCl ele é linear, tanto quanto o H2. Mas o HCl tem uma ligação polar na direção do cloro. Porque o cloro é o mais eletronegativo. Lembre, os mais eletronegativos estão para a direita da tabela periódica e para cima. Para a direita da tabela periódica e para cima. Esses são os mais eletronegativos. O cloro está bem lá em cima, é bem eletronegativo. E bem para a direita. Mais do que o hidrogênio. Então ele puxa o elétron para ele. Só que não tem nenhuma força para o lado oposto. Não tem nenhuma força anulando essa força do cloro. Então tem um momento polar diferente de zero. É uma molécula polar. Quando a gente olha a molécula do hidrogênio, um hidrogênio puxa para cá, um hidrogênio puxa para cá. São átomos que não são diferentes, são átomos iguais. A ligação já não é uma ligação polar. Então, se já não é ligação polar, o momento polar é igual a zero e essa molécula ela é polar. Ok? Então, se já não tem ligação polar, a molécula já é apolar. Apolar, escrevi errado. A molécula já é apolar se não tiver ligação polar. Não tem ligação polar? Molécula apolar e ponto final. Mas, professor, o que é isso, polar e apolar? Lembra lá o caso que a gente via que a água não misturava com o óleo? Por que a água não misturava com o óleo? Porque a água é polar e o óleo é apolar. Quando você tem características de polaridade iguais, ocorre uma facilidade na dissolução e na mistura. Então, polar dissolve polar. Apolar dissolve apolar. Por que quando você está com a mão cheia de graxa, não adianta nada você passar água? Porque a graxa é apolar e a água é polar. Eles não vão se misturar. Se você passar, por exemplo, querosene, não é recomendável, mas se você passar querosene, você vai ver que querosene tira com facilidade. Por quê? Porque os dois são apolares. Ok? Então, polar dissolve polar. Apolar dissolve apolar. Ok? E é isso que vai acarretar para descobrir se é polar ou se é apolar. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, manda lá no clipe. Vou pedir para vocês fazerem os exercícios do módulo 7 e do módulo 8. Tá? Esse exercício é para entregar já amanhã, ok? Não vai ser para a semana que vem. São exercícios rápidos, fáceis de fazer. Então já façam hoje para entregar amanhã. São 6 exercícios, bem facinho, bem rapidinho. Para a semana que vem, as tarefas, ok? Obrigado, pessoal. Até mais.